Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. Eu tive uma onda de azar por um tempo. Eu estava em um relacionamento muito ruim e eu realmente não tinha como sair disso. Minha família não me apoiou muito. Eles tinham uma regra que uma vez que você saísse de casa, você ficava fora e não importava o que acontecesse, eu não poderia voltar. A maior parte dos meus parentes moravam longe e eu tinha perdido contato com a maioria dos meus amigos durante o relacionamento. Eu não achava que seria capaz de ficar com qualquer um para poder sair daquela situação. Eu tive que fazer algo que nunca pensei que faria na minha vida. Eu decidi viver no meu carro. Poderia parecer que seria ruim, na verdade, não foi tão horrível. Eu tinha cobertores e travesseiros, eu podia deitar no banco de trás, eu poderia ouvir rádio e esportes quando eu estivesse entediado e também encontrei algo para ler. Eu tinha um teto sobre minha cabeça. A única coisa que foi realmente difícil foi encontrar um lugar seguro para estacionar. Não era tão difícil. Durante o dia eu estacionava no meu local de trabalho, mas eu não poderia ficar lá durante a noite para que o meu chefe não descobrisse que eu estava vivendo no meu carro. Também não poderia passar muitas noites no mesmo estacionamento ou eu provavelmente chamaria muita atenção. Eu estava parado no estacionamento de um complexo de apartamentos por algumas noites, quando notei um tráfico de drogas acontecendo. Embora aqueles envolvidos no negócio não pareciam me ver, eu não me senti seguro em estacionar lá na noite seguinte. Eu olhei ao redor até que eu finalmente encontrei um estacionamento e um pequeno banheiro em um parque. Eu não tinha certeza se alguém estaria estacionado lá, mas eu também estava exausto para procurar um novo lugar e pensei que poderia ficar pelo menos algumas horas de sono antes de ser encontrado. Eu não sei com certeza quanto tempo eu realmente dormi. Quando eu dormia no banco de trás, eu me cobria completamente para não ser visto por nada. Eu fui acordado por um estranho barulho estridente. Era tão estranho, eu me lembro de me contorcer sob os cobertores. Embora eu estivesse acostumado a ouvir barulhos estranhos depois de estar no meu carro por tanto tempo, então pensei que provavelmente era apenas outro carro. Então eu me arrastei para baixo do cobertor para ficar um pouco mais confortável. Dormi mais pouco. Foi quando ouvi o som estridente mais uma vez. Eu gemi um pouco aborrecido imaginando o que seria o barulho. Eu não achava que precisava sair debaixo do meu cobertor, pois nos estacionamentos ruídos eram apenas algo que você tinha que aturar. Então eu tentei me forçar a voltar a dormir. Quando de repente comecei a sentir um movimento, eu ainda estava meio adormecido, então eu não conseguia descobrir o que isso poderia ser. Então começou a acontecer uma segunda vez, sentindo que alguém estava fazendo meu carro saltar para cima e para baixo. Eu rapidamente acordei. Eu estava com muito medo para olhar para fora e embaixo do meu cobertor, alguns solavancos e em seguida outro rangido. Eu vi duas coisas inicialmente, um jovem de pé na frente do meu carro pulando no meu carro para fazê-lo quicar para cima e para baixo, mas a coisa que me assustou foi o som do rangido que estava vindo de um homem que estava usando a ponta de uma faca grande para raspar na lateral do meu carro. Ele pressionou a janela. Felizmente minhas portas estavam trancadas. Eu também guardei minhas chaves comigo debaixo do cobertor, então ninguém podia ver a chave do meu carro. Eu estava morando no meu carro por semanas, então facilmente passava do banco de trás para o banco da frente rapidamente. Peguei as chaves e o homem com faca começou a bater na janela. Quando ele viu que eu estava levantando, o outro cara continuou fazendo o carro quicar mais e mais. Coloquei minhas chaves na ignição e liguei o carro. Eu não me importava com o cara fazendo meu carro pular para cima e para baixo. Coloquei o carro em marcha ré e o cara saiu voando para o chão. Eu não me importei que o outro cara vinha para meu carro tentando me esfaquear pela janela enquanto gritava obscenidades para mim. Ele estava balançando a faca para frente e para trás no ar. Ele saiu do meu caminho e sumiu na noite. Quando consegui parar e sair do carro, verifiquei que o lado do meu carro estava todo arranhado e parecia uma porcaria. Foi quando percebi como era perigoso estar fazendo aquilo.
Desde então tenho ficado em um quarto de hotel todas as noites. O hotel não era um dos mais barato e limpo do mundo, mas era muito mais seguro do que ficar em um estacionamento. Isso aconteceu muito tempo atrás. Espero que minha memória esteja intacta e que eu possa contar a história exata como aconteceu. Nascido e criado no Centro-Oeste, fui morar na Costa Oeste depois que me formei no ensino médio. Eu era uma daquelas pessoas que achava que faria sucesso em Hollywood, mas éramos tantos naquela época quanto existe hoje em dia. Eu consegui um trabalho decente e um carro bom o suficiente que eu poderia viajar de volta para casa pelo menos uma vez por ano para visitar minha família. Era uma longa viagem. O tempo em uma viagem nem sempre era fácil, e frequentemente ocorria tempestades repentinas ou tempestades de neve. Eu tinha 20 e poucos anos quando estava fazendo esta viagem em particular. Eu já estava me aproximando da parte final daquela noite. Seria a última noite que eu teria que dirigir, e eu chegaria na casa dos meus pais. Na noite seguinte, em algum momento da tarde, eu peguei uma tempestade realmente enorme. Eu podia ver as nuvens de tempestade no céu. Ela durou muito tempo. Houve trovão, relâmpagos, ventos fortes e até grandes pedaços de granizo em certas partes da viagem. Estava um pouco feliz, pois eu não encontrei tornados. O tempo estava tão extremo e assim permaneceu por muito tempo. Eu decidi parar em uma cidade para encher meu tanque de gasolina e fazer uma pausa. Enquanto eu estava lá, eu notei um cara rondando. Ele parecia ser alguns anos mais novo do que eu. Ele estava vestido com uma jaqueta verde escura e carregava uma mochila. Era óbvio que ele estava tentando pedir carona. Eu já tinha pegado outros caronistas antes e nunca tive problemas com isso. Assim eu entrei na loja e peguei alguns itens antes de, finalmente, decidir oferecer-lhe uma carona. Quando a tempestade acalmasse, eu estaria pronto para voltar à estrada. Eu decidi que pelo menos iria abordá-lo e ver onde ele estava indo primeiro. Inicialmente ele parecia muito legal e agradável. Ele me disse que era um estudante de faculdade e ele estava tentando encontrar seu caminho de volta para a escola. Ele estava hospedado com alguns amigos durante as férias, mas eles se recusaram a dar-lhe uma carona de volta por alguma razão. Ele estava nos últimos dias tentando fazer o seu caminho de volta para o campus quando descobriu que a faculdade ficava longe. Eu não queria deixar alguém andando e enfrentar aquele clima. Eu não estava preocupado em dar carona, pois já tinha pegado vários caronistas, e por alguma razão nunca me ocorreu que o caroneiro poderia ser uma pessoa perigosa. Tivemos uma pequena conversa. Eu perguntei várias coisas, e ele parecia responder honestamente. Ele também me perguntou o que eu estava fazendo dirigindo neste tempo e eu disse que estava indo visitar minha família. Foi um momento agradável. Quando nos aproximamos mais perto da cidade do seu campus foi que seu humor começou a mudar rapidamente. De um humor falador ele foi ficando quieto e parecia muito agitado. Eu queria perguntar a ele o que estava acontecendo, mas por alguma razão pela qual eu senti que seria errado, eu não perguntei, mas continuei conversando e fiquei de olho nele para ver se algo estava errado. Eu realmente comecei a ficar nervoso e me perguntar se eu tinha cometido um erro ao pegar esse cara. Ele não parecia com raiva e não parecia irritado. Então continuei falando. Ele ficava quieto. Na verdade parecia que ele estava com muito medo de alguma coisa. Eu queria tentar descobrir o que poderia estar assustando ele, mas novamente eu não sabia como perguntar isso para ele. Eu apenas continuei falando sobre coisas que pensava que não iriam chateá-lo. Quando chegamos na cidade ainda estava caindo uma chuva forte lá fora. Perguntei se ele queria que eu o levasse ao campus. Ele balançou a cabeça e meio que murmurou que não morava em um dormitório. Ele disse que morava fora do campus e me mostraria direções para sua casa. Embora ele tenha se recusado a dizer qualquer outra coisa, ele pareceu estar ficando mais agitado. Ele me disse para virar a rua e parar em frente da casa dele. Eu parei e ele me pediu para buzinar uma vez para saber se seus colegas de quarto estavam em casa, pois ele não tinha a chave da casa. Embora eu achasse este pedido estranho, eu fiz isso. A luz da varanda da frente acendeu, então eu vi a porta abrir. Alguns homens saíram correndo pela porta da frente.
Eles começaram a se aproximar do carro. O cara me disse para ir embora agora. Eu olhei para ele estranhamente. E sua agitação tinha ido para um pânico. Ele começou a bater na perna com o punho e me mandando ir agora o mais rápido possível. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas ele parecia estar absolutamente apavorado. Eu coloquei o carro em marcha e disparei pela rua, olhando o espelho retrovisor enquanto eu dirigia. Notei que os caras estavam correndo pela rua atrás de nós. Um deles estava gritando e gritando alguma coisa, mas é claro que não havia como eles nos alcançarem. Meu passageiro disse para virar e me disse para dar várias voltas diferentes rapidamente. Eu fiz exatamente o que ele me disse para fazer. Eu continuei, perguntando o que estava acontecendo e ele não dizia nada, mas manteve dizendo para eu ir em determinadas direções. Quando finalmente entramos em um estacionamento, ele me disse para sair com o carro. Eu estava confuso com o que estava acontecendo, mas da maneira como ele estava agindo era preocupante o suficiente para eu fazer o que ele dizia. Ele me explicou que a coisa toda era uma armação, que ele deveria enganar o motorista e levar para aquela casa e as pessoas da casa iriam me atacar. É por isso que ele me fez buzinar. Ele disse que não estava confortável e mudou de ideia no último minuto, já que eu era tão legal. É por isso que ele ficou tão agitado no carro. Ele se desculpou, mas antes que eu pudesse responder, ele abriu a porta e saiu correndo na tempestade. Honestamente, fiquei atordoado com o que aconteceu. Eu não tinha percebido nada. Fiquei grato por ele ter mudado de ideia, mas eu estava muito preocupado com o que iria acontecer com ele quando se encontrasse com aqueles caras. Com certeza eles iriam punir ele por desistir. Eu dirigi um pouco para ver se eu poderia encontrá-lo, mas ele desapareceu na tempestade rapidamente. Eu desisti depois de um tempo e retomei minha viagem para casa. O resto da viagem correu muito bem e eu tive um bom tempo com minha família. Meus pais não eram do tipo que deixava as crianças entrarem em seu quarto quando eles estavam com medo. Eles esperavam que pudéssemos superar isso por conta própria. Eles achavam que fazer isso nos tornaria adultos mais fortes, e eu acho que agora posso entender os pontos deles. Eu era criança e tinha muito medo de trovoadas e do escuro. Em uma noite, quando eu tinha 12 anos, tive uma experiência assustadora que foi no escuro e durante uma tempestade. Era uma noite de sexta-feira. Eu era a única criança que estava em casa naquela noite. Meus outros irmãos tinham saído para a festa do pijama de fim de semana que eles eram autorizados a fazer em noites de sexta-feira. Eu sabia que ia ter bastante tempestade porque as nuvens estavam carregadas e não quis ir na festa do pijama. Eu jantei com meus pais e a tempestade caía ferozmente lá fora. Meus pais estavam fazendo um trabalho de meio período de sexta a domingo à noite. Em uma abertura de loteamentos na área eles faziam exibições de casas. Então toda sexta-feira meus pais saíam à noite para colocar cartazes que orientavam as pessoas que estavam interessados em comprar casas. Eles jantaram e saíram e só voltariam bem depois da meia-noite. Eu estava preocupado por eles saírem na tempestade, mas eu também estava bastante assustado em ter que ficar sozinho, pois meus irmãos estavam na casa dos amigos e meus pais trabalhando. Eu teria que enfrentar a tempestade sozinho. Fiquei acordado assistindo TV. Se eu não tivesse tão cansado, eu provavelmente teria esperado meus pais chegarem em casa antes de dormir assistindo televisão. Eu adormeci com bastante facilidade, mas eu acordei com um alto estalo de trovão sacudindo minha casa. Eu abri meus olhos e pulei na minha cama. Estava muito escuro, mais escuro do que normalmente. Dei uma rápida olhada no meu alarme relógio e eu vi que a energia tinha acabado pela escuridão que estava lá fora. Isso foi em todo o bairro. Eu fiquei olhando para fora, observando o movimento de uns ramos de árvore que não estava longe da minha janela. Pensei que o vento devia estar muito forte por causa da rapidez com que a sombra se movia. Muito tempo depois eu comecei a olhar para uma árvore e houve um flash tremendamente brilhante de relâmpago e iluminou todo o exterior da casa e meu quarto. O relâmpago é conhecido por fazer isso. Só durou uma fração de segundo, mas pareceu durar muito mais. Eu pude ver as sombras dos galhos das árvores no escuro batendo contra a minha janela, algo totalmente diferente.
Naquele instante eu notei uma pessoa do lado de fora da minha janela do quarto. Ele estava fazendo algo, o brilho do flash iluminou meu quarto. Naquele momento nós dois olhamos um para o outro, o homem ficou claramente chocado ao me ver. Acho que pela primeira e única vez em toda a minha vida eu realmente gritei. Eu não sei o que estava passando pela minha cabeça, mas eu imediatamente pensei que alguém estava tentando entrar na minha casa, com as luzes todas apagadas e o carro dos meus pais não estava ali. Pensaram que ninguém estava em casa. Eu pulei para fora da cama e corri para a sala. Felizmente o telefone fixo ainda funcionava. Eu imediatamente liguei para o 911 e disse a eles que alguém estava tentando invadir minha casa. Eu corri para o quarto dos meus pais e me escondi no armário esperando a polícia chegar. Meu pai tinha uma faca grande no armário que ele costumava caçar, na qual me agarrei. Demorou um pouco para a polícia chegar. Eu pulava a cada som e ficava apavorado a cada golpe de raio. A polícia chegou e eu finalmente me senti seguro olhando em volta. Parecia que o cara não invadiu a casa, ele estava definitivamente tentando entrar pela minha janela. Eu acho que quando ele me viu e me ouvir gritar deve ter se assustado. Ele deve ter presumido que se uma criança da minha idade estivesse em casa, outras poderiam estar também. A polícia procurou por ele, mas que eu saiba eles nunca o achou. Eles falaram que ele nunca mais iria voltar. Isso me deu um pouco de desconforto, mas eu continuei preocupado que ele voltasse para terminar o que ele começou. Levei anos antes de eu ser completamente capaz de não ter mais medo.